Seja bem-vindo ao MidraCast, o podcast oficial da Midra Investimentos. Eu sou Gustavo Neri, sou fundador e CEO da Midra e também host do MidraCast. Hoje eu tô com uma convidada super especial, né? Ela também fundou essa empresa, cofundou a empresa junto comigo, é hoje responsável por toda a nossa parte de operações, então tem feito um trabalho incrível e eu vou deixar ela contar um pouco mais sobre a história dela aqui pra vocês. Rebeca Romeira, Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Um desafio muito grande pra mim, que preciso gravar 30 stories pra postar um. E agora tem que fazer um podcast, mas tudo porque bem, vamos só lá. temos 1h15 minutos de gravação, então eu nem tô pressionada, tá tranquilo, gente, tá tranquilo. A ideia aqui, né, gente, é a gente contar um pouquinho da nossa história e também de como começou a Midra, né? Acho que tanto pra você que tem curiosidade de saber, quanto pra quem é um cliente, é um investidor e quer saber com quem você está investindo, né? E tudo, acho que é uma coisa super relevante, né? E a Rebeca tem uma cadeira hoje que é muito importante na Midra, porque ela cuida de todo o background, né, da empresa. Então, a gente brinca lá que eu saio fazendo, ela vai arrumando, né? Hoje é esse o nosso combinado aí, é a minha única sócia hoje, né? Na vida e na Midra também. Então, amor, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é a Rebeca, né? Fazer uma apresentação, que às vezes o pessoal não te conhece. Tá. Bom, eu sou a Rebeca Romeira, tenho 27 anos. 27, tô amor. certa? 27. Isso aí. Tenho 2 filhos, eu fui criada em Barueri. Aí quando a gente fala Barueri, as pessoas associam com Alphaville, mas não é Alphaville, é a Não. parte periférica de Barueri. É a favela. Fui criada ali nas comunidades. Pra quem conhece, Jardim Paulista, em Barueri. Minha família nunca teve muito dinheiro. A minha mãe, ela trabalhou na roça durante muitos anos com meu avô, que era boiadeiro. Veio pra São Paulo pra conseguir uma condição de vida melhor. Não conseguiu uma condição de vida melhor. Trabalhou a vida inteira. O último salário da minha mãe registrado foi menos de R$1.500. E ali, enfim, cresci, estudei sempre em escola pública. Não tive acesso a curso de inglês, escola particular de música, nem nada do tipo. E minha mãe me criou como ela pôde, me entregando o melhor que ela poderia me entregar, que era a amizade dela, o amor dela. E nessa parte financeira, a gente realmente não viveu ali grandes coisas. Mas eu sempre tive comigo uma vontade muito grande de ganhar muito dinheiro. Eu sempre falava em R$30 mil. Não sei de onde. Aliás, quando ela me contou essa história a primeira vez, né, amor? Eu falei assim, cara, mas de onde você tirou essa referência? Assim, porque eu me lembro quando eu era criança, e a gente tem praticamente a mesma idade, né? Quando eu era criança, eu pensava assim, eu falava, caramba, cara, o dia que eu ganhar 5 mil, meu Deus, eu vou estar milionário e tal. E ela já tinha uns 30 mil na cabeça, né? Sempre pensei em 30 mil. Não sei por que esse valor, mas sempre foi a minha meta. E aí, pensa, na minha realidade lá, morando em Barueri, com os meus pais, a minha família, não tinha ninguém que ganhava acima de R$8 mil. O meu tio mais bem sucedido na época ganhava, acredito que em média, R$8 mil. Então, era muito distante. Eu também não tinha muita noção do que eu falava, mas era uma coisa que eu queria. Sim. Eu sabia que com R$30 mil eu poderia viver bem, de acordo com o parâmetro que eu tinha na época. Hoje não mais. Dado o recado. Entendeu? Mas realmente era o que eu desejava, era o que eu falava. E aí, enfim, fui crescendo, tudo, estudei em escola pública, como falei. Do ponto de vista de onde eu tava, eu não via como chegar nesse valor. Sim. E aí, pra coroar tudo isso, quando eu tinha 16 anos, eu engravidei. Engravidei, morando, minha mãe, enfim, com R$1.500, pagava aluguel, tudo. Graças a Deus, nessa época, eu já tinha meu pai que não é um pai biológico, mas eu não aceito que não fale que é pai de verdade, porque ele é meu pai de verdade. E naquela fase ali, eu engravidei, foi um baque. Eu sou a caçula da família, então de todos os primos eu sou a mais nova. E logo eu ali com um filho pra criar. Muito medo, muito receio. Descobri minha gravidez na escola. Então eu lembro do exato momento que eu saí, abri a porta do banheiro, caí no colo da minha amiga e dali em diante minha vida nunca mais foi a mesma. Da Kathleen, inclusive. E nunca mais foi a mesma depois daquele positivo, mas eu tinha uma barreira muito grande. Como que eu vou contar pra minha mãe que diante de toda essa situação que a gente vive, não tendo dinheiro pra fazer grandes coisas, a minha mãe se matando pra entregar o básico pra mim, eu vou colocar mais uma criança no mundo agora. E como filho, tem um meme que diz assim, até hoje eu não acredito que eu sou mãe. É a minha cara isso, até hoje eu não acredito que eu sou mãe. Eu sou mãe de 2 agora. E aí, naquele momento, eu tinha muito certo pra mim de que ali tinha acabado. Pensava, cara, agora realmente não tem a menor possibilidade de dar certo na vida.
fora os julgamentos, os olhares, a minha maior preocupação é a forma como as pessoas iam olhar pra minha mãe, porque ela acabava sendo a responsável por aquilo, pelo olhar das pessoas, e eu não acreditava nisso. Eu sempre trazia a responsabilidade pra mim, mas eu sei que ela, como mãe, também acreditava que ela tinha falhado ali, enfim. E aí, consegui concluir o ensino médio com meu pai levando o Anthony, meu filho, nos intervalos pra eu amamentar. Então, graças a todo esse suporte, apesar do desafio de ser mãe nova, ser mãe solteira, ser mãe na adolescência, eu tive um respaldo muito grande familiar. Se não fosse os meus pais, eu não teria conseguido 1/3 de tudo que eu consegui. E naquela fase foi muito importante pra mim, aquele momento, aquele apoio do meu pai, conseguir levar ele pra eu poder dar de mamar e tudo, conseguir concluir o ensino médio e conseguir iniciar uma faculdade. Mas aí faculdade do quê? Do que tiver. Então eu lembro que eu fazia aqueles testes vocacionais, eu falava, cara, eu não dou certo em nada, o problema tá em mim, eu não entendo de nada, eu não me identifico com nada. Mas eu olhei pra nutrição e falei, pode virar. Comecei faculdade de nutrição, tava ali acho que no 2º semestre, fui convidada a conhecer uma empresa de marketing multinível. Nunca tinha ouvido falar. Já sei até como foi. Já sabe? Conheci uma oportunidade incrível pra você mudar a sua vida e tal. E o fulano tá ganhando 5 mil, o outro tá ganhando 20. Outro já... Olha, eu lembro que falaram assim pra mim, você consegue ganhar 10 mil reais e uma viagem de cruzeiro. Eu Tranquila, falava, gente, assim. como assim? De boa, assim. Detalhe, vendendo perfume. Eu falei, como é? Eu conheço a minha vizinha aqui, 30 anos vendendo perfume da Natura, nunca ganhou 1.000 reais. Eu vou ganhar uma viagem de cruzeiro, mas eu quero entender. E aí, acho que pra mim, uma das coisas que eu sempre penso é que naquele momento a minha ingenuidade, a minha inocência naquela fase foi muito importante. Sim. Porque eu realmente fui de peito aberto. Eu falei, cara, quero conhecer, quero entender. E o fato de ter ido assim, sem trava, sabe, sem bloqueio nenhum, eu falei, acho que pode virar pra mim. E aí fui pro processo de convencer meus pais. Então eu fui, olha, tinha que ter um investimento inicial, era R$ 2.200 na época. Você pegava R$ 4.400 em produto. Eu tinha que vender aquilo ali, recuperar, pagar o cartão do meu pai e tentar ver se aquilo ali dava certo. Nunca tinha trabalhado com nada, minha primeira experiência profissional. E fui, com a cara e com a coragem. Meu pai, por incrível que pareça, não sei por qual motivo, decidiu acreditar em mim. Me emprestou o cartão. Porque é seu pai. Parcelei em 3 vezes ainda, de 740, 700 e tantos reais. Parcela, na época, pra mim, altíssima. Um desafio enorme de vender e conseguir recuperar. E aí, no 2º mês, consegui pagar ao meu pai o valor total, assim. Então, nem precisei esperar chegar a 3ª parcela. Aquilo, pra mim, foi uma prova muito grande de que eu era capaz de conseguir alguma coisa na vida. Sim. A partir dali, as coisas começaram a acontecer. Comecei a construir equipe. E aí, no meio do caminho, você não acredita. O quê, menina? Não. Conheci um cara. É nada. Não, você não tá entendendo. Sósia do Vin Diesel. Não, conheci um eu gato, sei quem é. Gente, um gato. Olha só. Pera aí, antes de careca. você falar do gato, pera aí, que senão você vai... Calma, antes do gato. Deixa eu gato. só fazer um... voltar. Porque acho que tem um ponto que é legal, que você tava comentando, sobre quando você engravidou. Tá. Né? Acho que é uma coisa que um monte de gente passa, né? A gente tem hoje cada vez mais, né? Não sei como tá hoje os dados, mas até um pouco de tempo atrás você tinha muitas mães adolescentes, né? Como é que foi a primeira coisa que você pensou, assim, quando você saiu do banheiro, que você fez o teste ali e tal? E agora? Primeiro pensamento. O primeiro sentimento, o primeiro pensamento que eu tive foi na dor da minha mãe. Eu pensava muito no quanto aquilo ia afetar a vida da minha mãe e no quanto eu a decepcionaria. Então, eu de cara, assim, foi a primeira coisa que veio. Os olhares que ela teria que enfrentar, os julgamentos. Eu acho que isso, assim, eu não consegui pensar muito em mim naquele momento. Sim. Pra mim, minha vida já tinha acabado. Então, além disso, o que eu posso pensar? Eu pensava muito nisso, nessa dor, sabe? De chegar e ter que falar, olha, sua filha, que só deveria estar se dedicando aos estudos, engravidou com 16 anos. Aquilo, pra mim, foi uma coisa muito forte. E teve muito julgamento, tipo... Teve muito. Primeiro que, assim, boa parte das pessoas já esperavam que isso acontecesse, porque a minha mãe, ela sempre foi muito acolhedora. Então, a minha mãe, ela nunca foi assim, porque eu te pego e não. Ela sempre foi muito minha amiga. E as pessoas julgavam muito isso.
essa menina vai acabar engravidando, essa menina... E eu não era menina de balada, eu só era irresponsável. E eu achava que eu tinha o mal que todo adolescente tem. Achava que sabia o que estava fazendo. E eu achava que eu tinha controle sobre aquilo. E aquilo me preocupava muito, realmente houve esse julgamento, muitas pessoas acabaram colocando a responsabilidade da minha falta de responsabilidade sobre a minha mãe. Sim. E, consequentemente, sobre mim. Só que, assim, os olhares, as coisas que eram faladas sobre mim não me afetavam tanto. A minha única preocupação era o que diziam sobre a minha mãe, porque eu sabia que ela tinha feito de tudo para que aquele cenário fosse diferente. E que, por culpa minha, não estava sendo. Então, aquilo me machucava muito. Mas houve, sim, muito preconceito. Desde colegas de escola, familiares, enfim. De todos os círculos que a gente convivia. Sim. Eu vejo, né, amor, o quanto isso é diferente pra mulher e pro homem, né? Muito. Porque pro homem, cara, puta, beleza. Parabéns, segue a vida, filho é bênção. Que legal, exatamente, Pra né? mulher, não Filho é bênção, é verdade. E eu lembro, quando a gente começou a namorar, né, e tal, algumas pessoas muito próximas, assim, né, de mim, de vir conversar e falar, cara, tem certeza, pô, tá Kinder Ovo, e não sei o que lá, e você vai ter dor de cabeça e tal. E realmente, eu tive dor de cabeça, óbvio, mas é muito difícil pra mulher, cara. Eu não consigo imaginar como é exatamente, porque, como eu falei, né, o homem sai completamente ileso e a mulher tem que levar, e não tem opção. Né, você nunca ouviu assim, nunca ouviu, né? É muito difícil ouvir a mãe não assumiu. Tipo, a mãe não assumiu. A mãe não tem escolha, né? A mãe já assumiu por tabela, né? E assim, não é uma coisa que a mulher por si só ela já consegue imaginar. Eu acho que quando você passa, você tem noção do tamanho da responsabilidade e do quanto você não consegue fugir daquilo. E assim, não é que a gente quer fugir, é que a gente só gostaria de ter um pouquinho mais de conforto pra assumir aquela responsabilidade com mais segurança, digamos assim. E que não fosse tão discrepante realmente essa diferença. Toda hora eu olho pra cá e esqueço que tem aquela câmera. Mas é muito diferente. O nível de responsabilidade, a cobrança é muito grande em cima da mulher. Você vê, o homem só deu o cara pagar a pensão e fala, caramba, ele é um pai incrível, porque ele paga a pensão. Fala, caraca. Olha, é complicado. Mas enfim, não vamos entrar em polêmica, não. Acho que é importante porque é uma fase da sua história que foi desafiadora. E aí eu quis falar isso antes de você contar quando a gente se conheceu, sobre os resultados que você teve na época e tudo, porque eu acredito... Na época? Porque eu acredito que muito do que você buscou, faculdade, trabalhar depois disso, foi por causa do Anthony. Né? Aliás, o Anthony tá ouvindo, a gente tem que falar dele, viu? Porque ele pede pra falar dele. Nosso molecão aí. Foi 100% por conta do Anthony. Quando eu vi todo aquele plano, pra quem não sabe a empresa que a gente tá falando, eu comecei pela Rinode. Tenho uma gratidão enorme, um orgulho gigantesco de ter feito parte da Rinode. Foi ali que eu comecei minha jornada profissional, minha primeira experiência, minha escola. E foi 100% pelo Anthony. Eu lembro que eu não tinha nenhum objetivo pessoal, a não ser pagar as coisas pro Anthony. Eu lembro que uma coisa que me marcava muito, que engraçado, o meu pai, ele pagava tudo do Anthony. Desde o pré-natal, minha vitamina ele pagava o meu plano de saúde, ele pagava tudo. Mas santo. Tem uma coisa, meu paizinho, mas tem uma coisa que me marcou muito naquela fase, que era o boleto do plano de saúde do Anthony. Porque eu lembro que era físico, então meu pai colocava ali, aquilo era uma prova, como eu me sentia na época, do quão inútil eu era de não conseguir pagar um boleto de 200 e tantos reais pro meu filho, caso ele precisasse passar num hospital. Então aquilo ali me marcou muito, porque eu lembro que quando eu vi todo aquele plano da Rinode, eu falei, cara, se eu realmente conseguir vender um perfume que seja, 2 perfumes, eu consigo ajudar e começar a pagar o plano de saúde do Anthony. E aí o que veio a partir disso foi uma consequência muito maior do que eu realmente acreditava que eu era capaz, porque eu até via que realmente acontecia. Mas eu não me achava capaz. Eu fui na inocência ali, vamos fazendo tudo, vamos ver onde vai dar. Mas meu objetivo inicial não era esse, era algo bem menor realmente. E deu certo, né? Como que foi seu resultado dentro da Rinode? Assim, conta um pouquinho. Deu muito certo. Primeiro, minha experiência com venda, que eu nunca fui um grande resultado em vendas, tá? Eu fazia tudo bonitinho, pegava minha pastinha, saía demonstrando os perfumes, rodei Barueri, rodei o Boulevard de Barueri, de loja em loja. Não é legal esse comentário, né, amor? Rodei Barueri. Não. Vou recapitulando, Passei nas lojas de Barueri. Passei por todas as lojas de Barueri.
Passei por todas as lojas de Barueri, pedia licença, me apresentava, falava, posso te mostrar um perfume? E aí, geralmente, quando você chegava com a pastinha, a pessoa já fazia assim, não. Tirava os flaconetes, né? Molhava. Eu não tinha nem chance de tirar o flaconete. Pra mim, era uma grande conquista quando eu conseguia tirar o flaconete da bolsa. E ali eu comecei a vender tudo, vendi pra alguns amigos e familiares que tinham dó e falavam, tá, me dá um perfume, me dá um creme, tudo. Mas eu comecei a gostar da ideia de construir equipe logo de cara. Então aquilo me atraiu muito. Falei, cara, já pensou em indicar dois, que indica dois, que indica dois, eu vou ficar milionária. Mas quem disse que eu tinha dois pra indicar? Então eu comecei, falei, meu Deus, né? Nova, tinha 18 anos, não tinha credibilidade nenhuma, não tinha nenhuma experiência profissional. Não tinha amigos que tinham dinheiro pra começar esse negócio comigo. Tive que falar com muita gente. A média da galera que eles falam no multinível, você fala com 10 e fecha um. Imagina, eu falei com mais de 50 pra fechar um. Mas eu tinha uma crença muito grande de que ia dar certo. E aí eu falei com 50, falei com 60, consegui construir uma equipe ali de 2, 3, 4 pessoas. O negócio começou a tomar uma proporção um pouquinho maior. E como eu ia dizendo, eu conheci um cara, um gato, meu Conta irmão. a virada da sua vida. Qual foi a virada? Careca, forte, alto, moreno. Alemão. Não, olho claro, olho claro. Olho claro. Olho claro. O que mais? Não, isso Tatuado, aí. Tá ótimo. entendeu? Tatuado, Lutador de jiu-jitsu. Fui num evento, num momento muito importante dessa fase da Rinodê, pra minha equipe. Meus pais estavam viajando naquela época e eu tava sozinha com o meu filho em São Paulo. E aí ele foi pra casa do pai dele. E eu lembro que eu fiquei sozinha naquele período pra me matar de trabalhar e conseguir construir algo a ponto de quando meus pais chegassem, eu ter algum resultado expressivo e falar, olha, valeu a pena eu ter trabalhado, entendeu? E aí eu tava num desafio muito grande pra construir aquela equipe, bater uma próxima qualificação na empresa. Fui num treinamento de um tal de Gustavo Neri. Caraca, saí pirada. Falou de motivo, falou de família, falou o que você deveria fazer e o porquê deveria fazer. Eu falei, caraca, esse cara é fora da curva. Me apaixonei profissionalmente primeiro. Falei, cara, muito, muito incrível esse cara. E aí, decidi mandar uma mensagem em forma de agradecimento pelo conteúdo passado. Mandei essa mensagem no Facebook. Ele me respondeu. Pá! No dia seguinte, ele me chamou. Eu falei, que o cara quer comigo, né? Ô, Vi, prepara esse minuto pro corte pra eu contar a verdade. Eu vou contar pra vocês como que a Rebeca deu em cima de mim pra ela conseguir estar aqui hoje, tá? Eu estava num treinamento profissional, trabalhador, vamos lá. Zero interesse. Muito. Tá? Aí eu terminei o treinamento, uma galera veio agradecer, um monte de gente, tirar foto, beleza. Fui pra casa, recebo uma mensagem toda cheia de subliminares ali. Gustavo Neri. Falando do filho, mas toda hora, ai, meu filho, que você seria um ótimo pai. Ai, não sei o que tá um monte de jogadinha. Aí eu falei, aí eu olhei, aí eu entrei no Face, olhei ali na avaliadinha no material, falei, opa, entendi. aqui ó, lenha, né? Tá. Aí no outro dia eu fui lá e falei, e aí, querida, bora treinar? E aí estamos aqui hoje, né? Tá bom. Mas deixando muito claro que de onde partiu, acho que é importante ficar claro de onde partiu a intenção desse relacionamento. A né? admiração partiu de mim. É claro. Tá. Cara, eu vou pegar essa mensagem e vou postar nesse podcast. Quem é mais esperto vai entender ali as mensagens. Não. E foi isso. E Tá, aí... mas eu dei em cima, beleza. Também, né, gente? Quem não daria em cima, né, na minha situação? E aí... E aí eu lembro que naquela fase, eu conversei bastante com você, do momento que eu tava vivendo na minha equipe. Construí ali um resultado muito legal. Naquele mês, se eu não me engano, eu atingi a qualificação que eu tava buscando, que era uma qualificação, pra mim, desafiadora. Era qualificação de ouro na época. E só deixar claro que a gente não trabalhava junto nessa época, tá? Então não teve isso. nenhuma influência minha. Não Pelo teve contrário, eu influência. mais atrapalhei ela, porque a gente ficava saindo toda hora, né? E... Nós éramos de equipes completamente diferentes, então foi aqui, ó, na raça. Foi por causa de macho, não? Não foi com Agora macho, as feministas viram. Treta Faz agora. esse corte que vai dar bom. E Foi aí, sozinha. foi com muito trabalho, alcancei essa qualificação, depois continuei crescendo, atingi uma das principais graduações da empresa, que era o tão sonhado diamante, que a média de ganho tá entre 9 e 11 mil reais.
a minha média de ganho sempre foi muito alta. Então, naquela fase, com 11 meses de negócio, isso eu acho muito importante falar. Sem experiência nenhuma, na época, eu construí uma renda ali, média de 11 mil reais. Aquilo ali, pra mim, foi assim... tocar um pouquinho do meu objetivo dos 30 mil, sabe? Falar, caraca, eu acho que rola, hein? Eu acho que eu sou capaz. E aí, a partir disso, bom, nós já estávamos 100% envolvidos, noivos, casamos, fomos morar juntos. Um monte de coisa aconteceu a partir daí, mas a minha história sozinha acaba aí. É, isso aí. Dali pra frente tem macho, né? Na história. Tem macho nessa história. Legal, amor. E aí, vamos lá, beleza. Então, ó, vamos falar da parte mais profissional agora, né? Aí, beleza, Rinode, crescemos, tal, pandemia. Pandemia foi, acho que, o nosso ápice ali de tudo, né? Porque além da parte profissional ter ficado muito pior, então a gente teve uma queda financeira muito drástica e ainda o boi que a gente pegou, vamos dizer assim, é que o marketing de rede não é um negócio que você tem tanto investimento, né? Sim. Você recebe por um trabalho que você faz. Então, agora, se a gente tivesse uma empresa como a gente tem hoje, um exemplo, nossa, a gente teria saído da pandemia com 2 milhões de reais de dívida no mínimo, né? E então 2 foi... suicídios. E 2 suicídios, talvez. Então foi uma porrada, queda de ganho, óbvio. Por isso que eu acho que o marketing é legal pra quem tá começando, né, também, né, a empreender ou ferramentas similares, né, onde você usa o produto de alguém pra você fazer dinheiro, né? Então acho que isso é interessante. E aí a gente conheceu o mercado imobiliário. Começamos ali no mercado imobiliário. Então, eu quero ver da sua perspectiva, primeiro, como é que foi essa parte. Porque eu sempre conto a minha, né? Que eu recebi uma mensagem, não sei o que, a minha é super inspiracional. Né? A minha não é nada inspiracional. E a sua, como foi? Antes disso, eu acho importante falar que, apesar da gente ter ganhado muito dinheiro na época da Rinode, nós fomos muito irresponsáveis e inconsequentes. Nós, né? Nós. Gustavinho. Era mais eu. 90% Era você. Muito mais eu, Então, a gente chegou num padrão de vida que não condizia com o que a gente ganhava. E olha que a gente ganhava bem, mas a gente comprometia muito aquele ganho. Então, quando chegou a pandemia, nós já estávamos sofrendo as consequências disso. Sim. As consequências de, ter um padrão de vida muito elevado, de achar que conseguia resolver e remediar situações que claramente não tinha como remediar. E aí, quando veio a pandemia, caiu muito e caiu tudo, né? Caiu, assim, a nossa perspectiva, caiu o nosso ganho, caiu tudo. Psicológico, né? Destruiu foi também. no chão. E aí, naquela fase, eu lembro que foram, assim, duas coisas, né? Tinha muita necessidade de ganho financeiro e tinha muito um terror psicológico que eu vivia por conta da Covid. Então, pra mim, foi muito difícil essas duas coisas, porque ao mesmo tempo em que eu via uma oportunidade pra ganhar dinheiro, eu via o pânico de trazer o vírus pra casa e o Antônio morrer. Então, pra mim, assim, pra eu conseguir assimilar, e eu acho que a pandemia mexeu com a cabeça de boa parte das pessoas, na época mexeu muito com a minha, pra eu conseguir assimilar e entender, cara, faz ou não faz sentido a gente aceitar isso e enfiar as caras nisso, mais você na linha de frente, mas, enfim, envolver a nossa família toda, foi muito desafiador por conta disso. Mas eu lembro que quando você recebeu a mensagem, eu fiquei assim, cara, a gente fica muito dividido, né? Eu orava por uma oportunidade pra gente conseguir aumentar o nosso ganho financeiro, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava assim, e se foi responsabilidade, e se não der certo, um mercado completamente diferente. E o Gustavo, pra quem não conhece ainda, gente, o Gustavo, ele é assim. Cara, ele ouviu, ele gostou, isso aqui da ideia, ele compra de um jeito, assim, numa proporção e sai fazendo. E graças a Deus, tem isso como característica, porque muitas vezes dá muito certo. Mas pra quem tá nos bastidores, é um terror. Porque eu olhava e falava, gente, não vai ter Cristo que tire isso da cabeça dele. E eu tenho que assimilar isso com uma criança e o risco da Covid, eu posso morrer, mas eu também posso morrer de fome. E agora, né? O que eu faço? E eu, enfim, e aí você começou, não 100% de acordo comigo, eu não tava muito comprada ainda na ideia, mas graças a Deus você começou. E, enfim, começou a trabalhar tudo e eu via que a proposta inicial, ela era uma proposta um pouco turva, sabe? Não era muito clara. Então, apesar de você me passar as coisas que eram conversadas, pra mim era tudo muito confuso. Eu falava, cara,
Mas como? Porque a ideia, pra quem não conhece, quando ele começou na outra empresa, era uma ideia de sociedade, aí ia vender apartamento, mas também tinha uma empresa de carro importado pra fazer propaganda e também tinha uma loja de roupa de um empresário e tinha que meio que conciliar tudo ali pra fazer alguma coisa dar certo. E na minha cabeça a conta não fechava, eu falava, gente, não vai dar certo isso, porque ele já é meio doido da cabeça. Aí ele tem que vender uma coisa que ele nunca vendeu, ele tem que fazer propaganda e andar com carro importado, daqui a pouco tem helicóptero nisso, e eu fiquei muito confusa. Então foi muito desafiador essa parte, por não conhecer o mercado, por não saber e por não estar no dia a dia também, vendo o trabalho, porque eu tava em casa. Então, eu só tinha o que ele me falava. Sim. E quando você tem a versão de uma pessoa sem você ver dinheiro entrar, é muito complicado você entender. Sim. Mas tem uma coisa, né, amor, que eu vejo hoje, porque assim, a gente tem muito, na Rinode a gente ouvia muito isso, né, que o pessoal falava, mas minha esposa não me apoia, meu marido não me apoia e tal. Hoje eu vejo que, no mínimo 70% da culpa, geralmente, quando isso acontece, é da outra pessoa. Porque a pessoa não consegue mostrar o que tá acontecendo. E você vê que louco, né, mas... até hoje, assim, você tem alguma bruxaria sua aí, que toda vez que você fala, assim, que você fala, cara, você tá dando o máximo, eu tô. E todas as vezes que eu não tô, você também sabe. E e você não tá lá o tempo todo. Você vê que agora tem as câmeras lá que você fica vendo, né, o stalker aí. Boninho. O Boninho da Midra, ela. mas você não tá vendo, só que você sente. E acho que isso acontece com muitos casais, sabe? Tipo, muitas vezes a mulher ou o marido, enfim, às vezes, sente que o outro não tá dando o melhor, não tá se esforçando mesmo, só que por ele não tá lá, ele não pode falar, porque o outro vai falar, não, você não tá lá, você não sabe o que eu tô passando, tal, né, tudo isso. E aí tenta ajudar e não consegue, né? Porque a maioria das pessoas não casam de verdade, né? Não tem uma parceria mesmo. Não tem um casamento de ideias, né? De objetivos. Sim. E geralmente... Nesse cenário, um tá contra o outro, porque nesse cenário, a pessoa, e a gente já viveu isso, a pessoa, ela tá fazendo pra provar pro outro que vai dar certo, mas não é pra mudar a vida dos dois. Sim. E aquilo ali, não, gente, não tem como dar certo num casamento desse jeito. Você vai ficar nessa guerra constante. Mas, geralmente, também, as pessoas se conhecem. Sim. Então, por mais que o outro fale, você não tá lá e tudo, mas, cara, você convive com a pessoa há tantos anos, você sabe qual que é a frequência dela quando ela tá dando o melhor de si, quando ela tá muito focada. E você conhece quando não tá acontecendo isso. Eu tô muito focado agora, mãe? Você tá focadíssimo, meu amor. Tá, muito bom. Só que tá gravando, né? Eu até fico puxando um pouco, às vezes. Chega de focar. Amor, vamos... Você ia falar outra coisa? Desculpa, eu te cortei. Não, eu acho que é isso. Eu acho que já, dica matrimonial aqui, ó, a Rebeca Romeira. Rebeca Romeira, relacionamentos. Mas a gente viveu muito isso também na época do multinível, né? De ouvir isso de vários casais. Eu não tenho apoio disso, eu não tenho apoio daquilo. Primeiro você precisa passar clareza e segurança pra outra pessoa, pra que então ela compre sua ideia. Porque geralmente quando não tem apoio, é porque não tem segurança. Se a pessoa não sentir segurança em você, primeiramente... dificilmente ela vai comprar uma ideia sua. Sim. E eu acho que a forma que eu fiz também foi muito errada, né? Porque se eu tivesse envolvido você, provavelmente, tipo, vamos participar da reunião junto, vamos lá junto, vamos ouvir, vamos entender e tal, com certeza teria ficado mais confortável. Mas eu tinha aquela síndrome do Superman, né? Que eu sou bonzão. E outra, também corre muito risco de você leve se a pessoa não comprar a ideia. Eu quero muito fazer isso aqui. Assim, tipo, melhor ela não saber, eu quero tanto fazer isso daqui que se eu levá-la e ela não concordar, eu vou ter mais dor de cabeça. Então, isso acontece muito, é natural. Isso aí é muito importante. Vamos pegar agora um break, acho que é legal aí dessa história, porque a gente tava nessa outra empresa, enfim, eu comecei a trabalhar muito lá, mas não tive resultado. Então, isso é uma coisa que é comum pra mim, todos os negócios que eu fiz até hoje. Eu nunca fui o cara que teve mais resultado rápido, né? Mas eu continuava, uma hora dava certo. Tanto que o Anthony, como ele diz, né? Continua, dá bosta, né? E o Gu faz dar certo. E aí, eu tive uma porrada grande que eu tomei na empresa, né? E tal. Voltei pra casa, eu lembro até hoje, assim, super frustrado, magoado e tal. E eu já tava... A Rebeca devia estar um tempo puta comigo já, né? Porque eu vinha com as ideias malucas e ela devia ficar... Meu Deus, esse idiota não vende apartamento. O que ele tem que fazer é vender apartamento. O que ele quer fazer? Vídeo em carro importado, não sei o que e tal. E eu vinha com um monte de ideia maluca. E aí eu me lembro muito desse dia. A gente tava lá em Cotia ainda, lá na Raposo. E aí eu lembro que eu entrei assim em casa. Cara, só tirei as coisas assim na própria cozinha mesmo. E já comecei a despejar, né? Falei, amor, aconteceu isso, contei. E assim, eu contei, muito tipo, nossa, ela vai me ouvir e falar, amor, que injustiça, fizeram com você e tal.
E aí eu queria que você lembrasse, assim, do que eu te falei e qual que foi a sua resposta pra mim nesse dia, né? Eu acho que primeiro é importante Mas falar... fala igual você falou, tá? Não me venha com Não, amor, porque tem aqui que eu tenho que ser melhorar. fina. Não, fina nada. Eu acho importante falar que quando chega nesse ponto, é muito legal. Porque a pessoa se desarmou e ela tá te dando a oportunidade de ser ajudada, digamos assim. Uhum. Difícil quando a pessoa fica lutando ali no off, não passa o que tá acontecendo pra outra pessoa, né, pro cônjuge. E aí o cônjuge fica totalmente vendido, não sabe como ajudar, tá vendo que não tá tendo resultado e não tem abertura pra falar. Sim. Então eu lembro que quando você chegou e despejou tudo isso, porque até então você tentava, não, vai dar certo isso, vai acontecer aquilo, tudo. Quando você chegou já vulnerável nesse sentido, falei, cara, agora é a hora. Eu vou acabar com ele. Ó, guarda esse corte, esse aqui é muito bom, cara. Agora eu mato Mas eu ele. garanto que foi isso que ela pensou na hora. Né? Ela falou, eu imagino eu falando e ela olhando e falando, tá ferrado. Aí mal sabe ele o que ele tá fazendo. E aí, diante de tudo que você tinha me falado que você havia ouvido naquele dia, eu concordava com absolutamente tudo. Então eu não tinha como, e você sabe que é uma característica minha, eu não vou contra o que eu penso. Então se eu penso aquela caceta daquela coisa, eu vou falar. Doa quem doer, tô tentando melhorar a forma de falar. Dói, hein? E dói. Mas eu também não podia maquiar a situação, porque também não ajudaria em nada. E naquele momento eu falei, cara, é isso. É isso que tá acontecendo. Você tá enrolando, você tá com a cabeça em um monte de lugar, você pensa em salvar o mundo e não tá fazendo o que você precisa de fato fazer, que é o que vai trazer resultado, que é o que vai salvar primeiro sua vida, sua família, pra depois salvar o restante. E aí acho que naquele momento também, você já tinha tentado tanto de outra forma, de várias formas, inclusive, que você não teve muita escolha. Eu acho que você pensou, puta, tá bom então, eu vou fazer o que ela tá falando, o que eu deveria ter feito desde o início, realmente, porque no fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer. Sim. E vou fazer acontecer, até porque não tem como dar errado de novo. A gente não tinha essa opção. E aí, enfim, pra ser sutil, delicada e fina, foi isso que eu fiz. Simplesmente. Mas ela falou com um pouquinho mais de. Razão. Com um pouquinho mais de veemência aí, né? Tipo, eles estão certos, você é um imbecil, burro pra cacete. Nós estamos passando fome por sua causa, animal. Foi mais ou menos assim, tá? Que foi a conversa. Mas, só pra fazer para falar uma coisa importante, amor, eu vejo hoje, a gente, né, que teve uma posição muito grande no marketing de rede, depois caiu muito e tal, eu vejo muita gente passando por isso que eu passei hoje, né, que é tentar, você teve alguma coisa às vezes no momento, você deu errado aquilo de alguma forma, e aí você quer tentar uma outra coisa, só que você quer tentar começar grande. Então, assim, quantas vezes a gente não viu no multinível, que o cara ganhou 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 mil reais num mês. E aí esse cara vai começar outro negócio e fala, não, pô, eu vou ser influenciador, eu vou ter uma empresa de distribuição, eu vou ser um master, sempre tem que ser uma coisa muito grande, sabe? E não adianta, tudo que é grande começou pequeno. Né? A gente teve que passar por isso no mercado imobiliário, a gente teve que, tive que começar como corretor, cara, e tomando pó, como eu tomo até hoje aqui, né, direto, tudo mais, mas assim, lá do nada, ligando pra lista fria, tomando desligada na cara, xingado por cliente, tudo isso pra aprender, pra começar a ganhar dinheiro. E assim, quantas pessoas dessas, né, hoje não poderiam estar ganhando de novo seus 10, seus 20, seus 30, a gente ganha muito mais hoje que a gente ganhou na melhor mês do melhor mês no multinível. Né? Mas teve essa fase, né? Que foi super difícil. Assim, geralmente, se você buscar um motivo pelo qual as pessoas agem dessa forma, é sempre por um motivo externo. Como eu vou ser visto? O que vão pensar? O que vão falar? Nossa, eu lembro a gente falando de fazer Uber, você lembra? Aí eu falava, caramba, mas porque a gente queria ganhar 5 mil reais a mais, tá? Não era muita coisa, não. A gente precisava disso, né? E aí eu pensando, putz, mas imagina eu, cara, triplo diamante, não sei o que e tal. Aí pego um cara no Uber, o cara, poxa, não é você o cara da palestra, né? E tal. Então isso realmente é muito difícil, né? E assim, a pessoa, ela vende uma ideia, não vende, ela vive uma parada há tanto tempo, em questão financeira, status, ela vive aquilo ali por um tempo e ela se convence de que ela é aquilo ali. Não é que ela tem aquilo ali, ela é. Então, cara, eu sou super-homem, eu sou a Mulher Maravilha, eu conquistei isso daqui, eu sou muito grande. Quando ela tem uma queda e ela precisa se despir disso,
Deixar de lado tudo isso e começar pequeno bate muito de frente. Sim. Justamente, e principalmente hoje, né, na era das redes sociais e tudo mais, isso tomou uma proporção muito maior. E muitas vezes acontece o que estava acontecendo com a gente. Sim. Não tinha dinheiro, muitas vezes, para mercado, pegando dinheiro emprestado com o meu pai, com a minha mãe, com todo mundo que dava para pegar. Mas isso daqui já é demais. Mas eu não posso me submeter, porque aí também já, sabe? Eu acho que pra gente foi muito importante, porque o nosso momento de virada, acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas foi justamente quando a gente se despiu disso. Quando a gente olhou e falou assim, cara, a gente não consegue, a gente não é isso daqui tudo, a gente já ganhou isso daqui, mas a gente não era isso daqui. E vamos começar tudo de novo do zero e pelo menos, assim, dar base pra nossa família pra depois conseguir pensar em coisas maiores. Agora, nosso papel é colocar comida dentro de casa. E você falou agora, eu lembrei de um tema importante. Eu lembro a época, quando a gente começou a namorar e, né, conviver mais, tudo, eu era duplo diamante, né? Então, eu participava de várias reuniões, tal, com liderança. Eu lembro dessa fase, assim, que você, na época, era diamante, né? Você tava começando ainda nessa parte de liderança, de reuniões e tal. E aí você pegou e começou a ir nas reuniões comigo, nas reuniões de liderança, né? E a gente tem, pô, óbvio, aquela ingenuidade, né, de que tudo é perfeito, de que tudo tal, cara, nada dá errado e não sei o quê. E isso não existe, né? Você tá gravando um podcast, a TV apaga. Isso aí é normal, é a vida acontecendo, né? Pô, e pra qualquer coisa que você vai fazer, você tem desafios, né? Você tem esses momentos. E eu lembro que quando chegou as primeiras reuniões que você participou, você deu uma baqueada na cabeça enorme. Tipo, né, você tava lá, meu Deus, cara, quer dizer que o fulano, então, não ganha tudo aquilo que falou? Quer dizer que o ciclano, então, não é aquele que ele, né, comentou? Poxa, a gente ouvia, infelizmente, muita mentira. Eu acho que foi uma das maiores dores que eu senti profissionalmente. Por isso que tem uma frase que diz que a ignorância é uma bênção. Que é, por exemplo, quando tem uma pessoa com uma doença muito grave e ela não sabe a gravidade daquela doença, às vezes ela passa melhor por aquela doença e pelo tratamento e consegue se recuperar porque ela não tinha dimensão de quão grave era. E nesse caso, pra mim, a ignorância também foi uma bênção. Porque quando eu comecei, pela minha ingenuidade, eu construí o que eu consegui construir. E eu lembro que quando eu comecei a ter acesso, eu comecei a bugar. Eu falei, pera lá. Então é tudo uma mentira, é tudo encenação. E olha só, ganhando dinheiro, porque o dinheiro caía na minha conta, mas ainda assim, eu olhava tudo aquilo e falava, não, pera, tem alguma coisa errada, uma hora isso daqui vai dar muito ruim. E não era. Eu acho importante dizer isso. Não era falha da empresa, não era falta de ganho. Gente, dinheiro era pago certinho, muitas vezes adiantado. Era, eu acho que uma mania que as pessoas têm de querer subestimar parecer sempre maior do que o que tem e supervalorizar o que ainda não conquistou e fingir que conquistou, sabe? E não, deixa eu falar que eu tô nesse patamar, porque aí eu corro um pouquinho e alcanço esse patamar. Então, mas foi realmente, assim, um baque muito grande. É um negócio completamente idiota, né? Porque, tipo, era o cara que ganhava 50, mas tinha que falar que ganhava, assim, 60. O cara que ganhava 300 mil, mas tinha que falar que ganhava 400, porque todo mundo falava. Então, é uma coisa, assim, completamente sem sentido, que eu tenho certeza que é uma das coisas que atrapalhou muito, né? Atrapalha muito todos os mercados de venda. E isso não é marketing de rede só não, tá, galera? Se você pegar qualquer mercado de venda, o próprio mercado da corretagem, que tem muita gente mentindo, enganando. Eu ganho 200, eu ganho 300, eu ganho 1 milhão e não ganha bosta nenhuma. Mas engana porque quer vender curso, porque quer construir uma equipe, porque tem um monte de gente embaixo da equipe dele, né? Que ele tem que motivar, né? Enganar a galera. Também, eu acho que engana porque acostuma a viver uma enganação. Então, é aquilo que a gente tava falando da pessoa não aceitar começar do zero, começar pequeno. Chega um momento que ela já construiu uma coisa em cima da mentira, que às vezes era uma mentirinha desse tamanho. Só que aí ela precisa continuar alimentando isso. E aí acaba tomando uma proporção muito maior. E depois, pra você desfazer tudo aquilo, dá tanta dor de cabeça, a pessoa às vezes, muitas vezes não tem coragem. Eu sou o maior caso disso aí, né? De problema com a mentira. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara, que é muito louco. Eu menti tanto durante a minha vida, que sei lá, talvez os últimos 3 anos, 2 anos, que eu comecei a me libertar disso, mas era uma coisa tão comum pra mim, que tem histórias que eu conto que às vezes eu não sei se é verdade.
de tanto tempo, sabe? Eu fico Porque assim, eu você criou um cenário, você às vezes eu criou pergunto uma pras pessoas que vida. estavam, sabe? Eu falo, cara, aconteceu tal e tal coisa? Tipo, tal. Puta, aconteceu mesmo. Engraçado. Caramba, que loucura aconteceu. Eu né? lembro, eu tava contando isso esses dias, eu não lembro pra quem. O Gustavo, ele já contou isso em outro podcast, tá? Quando ele teve essa parada toda de, minha vida é uma mentira, pera, eu construí tudo errado. Eu lembro que nessa fase você ficou muito mal. E aí coisas pequenas, como, por exemplo, uma ida ao posto de gasolina, se acontecia qualquer coisa e você ia me contar, você falava assim, não, peraí, eu não sei se foi isso que ele me falou. Não, calma, eu não sei se a roupa dele era de tal cor. Mas eram coisas, assim, bizarras. E eu olhava e eu falava, caraca, isso faz parte do processo dele pra se libertar de tudo isso. Mas que louco, porque... enfim, toma uma proporção, como eu falei, toma uma proporção tão grande que depois qualquer coisa tem que ser baseado na mentira, porque você já contou uma aqui. E se você contar a verdade agora, não casa com o que você tinha falado lá atrás. Enfim, a vida da pessoa fica pautada numa mentira e na areia. Porque não tem como, gente. Uma hora vai dar merda. E é um câncer, né, meu? Um negócio que vai aumentando, que tem gente que não vai conseguir se libertar. A gente vai morrer mentindo e olha que enganando, engraçado, tem gente que morre mentindo e achando que as pessoas estão acreditando. É. Só que muita gente todo olha e mundo fala já assim, olhando gente, e tá na falando, cara nossa, que não é isso. Quem nunca teve um tio, um vô, né? Alguém assim que tá contando história e fala, meu Deus, que todo mundo sabe que é mentira isso aí, cara. E ele não para Ele de falar, continua. né, e tal. Amor, vamos lá. E aí a gente chega na Midra, então. Então, como que nasceu a Midra pra você? Porque, beleza, nós estávamos na outra empresa, a gente ganhou dinheiro, cresceu. 2022 a gente ganhou bastante dinheiro, melhor a receita não saber, mas foi um ano bom. E aí a gente entrou pra 2023, né? Como que foi pra você esse nascimento da Midra? A ideia, quando surgiu? Primeiro que assim, como a gente tinha passado por uma dificuldade muito grande financeira, chegou um momento que, depois dessa conversa que a gente teve, que você disse que eu fui super dura e eu acho que eu fui super delicada. Super tranquila, de boa. Você realmente conseguiu ali construir um resultado muito bom. E, inclusive, eu gosto de frisar isso. Nós somos muito gratos pela sua primeira empresa. Porra. Porque a oportunidade que nós tivemos ali foi muito grande, foi enriquecedora. Foi uma oportunidade que nós pedíamos a Deus. Nós fomos muito abençoados ali. E nós estávamos ganhando muito dinheiro, como você falou. E aí, quando veio a ideia de abrir um novo negócio, eu falei, gente, esse menino só pode estar de brincadeira comigo. Quer dizer, agora que a gente começou a ganhar dinheiro, vai dar tudo errado de novo. Ele vai abrir uma empresa, a gente vai falir, eu já sei o cenário, eu já sei o resultado final de tudo isso. Então, pra mim, foi muito complicado. O Gustavo, assim, ele ficava, eu lembro de uma viagem que a gente fez pouco tempo antes de abrir a empresa, que toda oportunidade que tinha, ele falava da bendita da empresa. E eu tinha pavor de falar sobre isso. Não tinha nem nome, né? Não tinha nem nome. Não, porque é a nossa empresa. E detalhe, tá? Nesse cenário, nós já tínhamos a Júlia, nossa neném. Verdade, lembrando que né, a gente, uma coisa só pra comentar do pessoal, depois a gente faz um só pessoal, né? Mas a gente começou a ganhar dinheiro em outubro de 21, né? E aí, eu me lembro até hoje, gente, olha que loucura, cara, como é coisa de Deus isso mesmo, né? A gente teve vários problemas no casamento também, teve uma fase super difícil. E em outubro a gente começou a ganhar dinheiro, as coisas começaram a melhorar e tal. Novembro também foi um mês muito bom. E aí eu lembro que no comecinho de dezembro, se eu não me engano, eu tava um dia no trabalho e tal, e eu falei, eu quero fazer alguma coisa pra não deixar dúvida, sabe? Pra Rebeca, pro Antônio e tal, que eu vou estar sempre aqui independente do que acontecer, assim. O que eu posso fazer? Eu fiquei pensando tal, e aí eu falei, cara, eu vou fazer uma tatuagem. Do nada, né? Só como eu sou um cara completamente sem noção, né? A minha tatuagem é essa aqui, ó, pra vocês verem, tá? É um outdoor. É um outdoor no peito aqui, né, amor? Se com ferrou, o nome dos galera. Aí eu me ferrei nada, me dei muito bem. Aí eu lembro que eu cheguei em casa assim, né? Falei, preciso conversar com vocês, tá? Uma coisa séria. E eu tava super emocionado, né? Não, calma. Porque ele ficou tão emocionado na hora de contar pra gente sobre a tatuagem que eu imaginei que fosse uma doença em estágio terminal. Senta aí vocês dois pra eu contar. Ferrou. E ela, meu Deus, ele vai morrer, essa desgraça. Agora começou a ganhar dinheiro, vai ver. Do quanto a gente era importante, do quanto ele nos amava. E assim, eu sem nenhuma tinta na cara já, de tão branca. O Antônio entendendo nada. O Antônio assim, né? Mexendo as mãos, não entendendo nada. O Antônio mexendo todo assim, mas sem entender nada. Aí ele me tira a camiseta. Eu falo, ai, graças a Deus é uma tatuagem. Meu Deus, achei que fosse morrer. Verdade.
Mas enfim, aí depois veio a viagem, né? Eu falava da empresa toda hora. E aí, depois dessa tatuagem, pouquíssimos dias depois, verdade. eu dei a notícia de que a gente ia ter mais uma nenenzinha. Nossa gorda. Isso. E aí, enfim, com mais um filho, né? Veio essa ideia de abrir a empresa, tudo. Por algumas... Enfim, por algumas formas de pensar diferente do local que você tava. E que pra mim não fazia muito sentido, porque pra mim eu olhava o resultado. Então eu falava, cara, se você pensa igual, você não pensa, o problema é seu, o negócio tá dando dinheiro, continua, pelo amor de Deus. Mas eu realmente comecei a ver que você tava muito insatisfeito pelo mundo que você havia conhecido e pelo seu nível intelectual, realmente, no mercado imobiliário, ter avançado muito. Então, isso, inclusive, foi uma das coisas que eu acho que eu nunca te falei, que, de fato, me deu segurança de abrir a empresa, foi ver o teu nível de desenvolvimento. Porque aquilo, como eu falei lá atrás, a pessoa ela precisa ter segurança do que a outra vai fazer. E ali eu me senti segura, porque eu falei, cara, ele se desenvolve muito, ele estuda muito, ele evoluiu demais. E eu sabia que você estava performando muito bem em relação a trabalho mesmo, sabe? Não só a conhecimento, nem nada disso, mas trabalho mesmo. E aquilo me trouxe muita segurança. Mas ainda assim, eu tinha todo o receio de, poxa, mas e se, né? E se der ruim? E pra mim, eu sou muito negativa, gente, assim. Pra mim, o e se é muito grande mesmo. Porque eu falava, cara, no final vai dar merda. E aí eu lembro que ele veio, né, namorando essa ideia comigo na viagem, não parava de falar disso, e eu tendo inúmeras conversas com a minha mãe. Eu lembro que nessa viagem, eu entrei, assim, no banheiro, minha mãe tava se maquiando, eu entrei no banheiro pra falar com ela. E a minha mãe é assim, gente, você fala uma coisinha pra ela, ela... A gente chama ela de bailarina, que você dá corda e ela roda e não para mais. Ela vai embora. E aí, graças a Deus, ela é assim, porque inclusive ela já ajudou a gente em inúmeras fases da nossa vida por isso. Mas naquele dia, naquele banheiro, pra mim, foi muito importante ouvir o que minha mãe pensava a respeito. Porque a minha mãe tinha acompanhado muito de perto mesmo, tudo que a gente havia passado. E ali eu abri pra ela todas as minhas inseguranças. E ela me falou muito isso. Do quanto você se desenvolvia, do quanto você realmente pagava o preço pra gente estar vivendo aquilo ali. E aí ela falou assim, eu não lembro a frase que ela usou, mas assim, foi algo no sentido de dar uma chance pra vocês viverem algo maior do que o que vocês estão vivendo. Porque a forma como você tá falando hoje parece que é o máximo que Deus pode te dar. E aí eu falei, né, caraca, a gente fala que Deus é isso, que Deus é aquilo. Eu falei, será que Deus vai me desamparar a esse ponto? Óbvio que com muito trabalho, não é milagre, gente, que Deus desceu e começou a trabalhar, não é isso. E aí aquilo ficou na minha cabeça, mas a minha dúvida também era muito grande. E aí quando você veio apresentar o plano de negócios, mostrou tudo pra gente, eu vi que você tinha minimamente desenhado de fato algo pra começar, muito diferente do que a gente de fato fez, mas eu vi que você tinha um plano. Aquilo também me deu segurança. E você estava muito aberto pra minha decisão. Então, eu sei que você ia me infernizar caso eu não quisesse. Mas o fato de você falar, eu só vou fazer quando você estiver de acordo, aquilo me trazia, sabe, uma paz, assim, de falar, cara, acho que a gente realmente tá alinhado nisso. Eu vi que a minha opinião era muito relevante naquele momento. E aí, o Anthony coroou toda essa história falando, que a gente já comentou outras vezes, quando ele foi perguntado pela minha mãe, o que você acha, Anthony? Você acha que o Gu deveria abrir a empresa? E aí, naquele momento, a gente ficou olhando pra carinha dele e ele, lógico, vovó. Lógico. Mas por que você acha isso? Porque é o Gu. Olha o tanto de merda que o Gu já fez. O tanto de coisa que ele já fez e deu merda. E no final deu certo. Ele continuou, e no final deu certo. E eu olhei aquilo ali e me passou um filme, sabe? Dá uma bagunçadinha. Passou um filme na minha cabeça, assim, de tudo que a gente também ensinava pro Anthony, na prática, de como a gente deveria acreditar e construir as coisas. E a forma como você era visto por ele, que pra mim ali arrematou a decisão, sabe? Eu falei, cara, é isso. E de fato é assim. Você faz merda. Mas continua. E dá mais merda, mas no final dá certo. Eu falei, cara, é isso. E aí, pra mim, foi muito desafiador nesse sentido, de insegurança.
Mas eu também me apeguei muito nessa ideia de que não tinha como dar errado com o conhecimento e a fome que você tem de fazer dar certo de fato. E a confiança que eu tinha nesse momento em você. Sim, mas eu acho que tem um disclaimer importante. E eu lembro quando a gente ia pros depoimentos, né, amor, da Rinode e tal, e aí a galera falava assim, né, tava lá o casal, aí muitas vezes o marido fazia o negócio e a mulher não, né? Aí a mulher ia e fala, e eu não acreditava, mas o diamante foi seu, mas o duplo é nosso, eu vou te ajudar no próximo, tinha isso, né? E eu vejo hoje o quanto isso é uma visão distorcida do mundo, né? Porque eu vou falar por mim, pelo menos, um exemplo, né? Nessa época da primeira empresa. Hoje eu trabalho muito ainda, né? Mas eu trabalhava muito mais. Eu lembro que eu cheguei a ficar 3 meses com um domingo em 3 meses, né? Tipo, era sábado, era domingo, era todo dia das 7 da manhã até 8h30, 9 horas da noite. Então, ainda bem que na época, né? Nessa época ainda não tinha a Júlia, porque eu não teria visto nada da Júlia, literalmente. Assim, eu já vi pouca coisa, né? Depois, se fosse nessa época. E eu só conseguia fazer isso porque eu tinha você em casa com as crianças na época, né? E cuidando da casa, cuidando de tudo pra mim e tal. Então, eu vejo que assim, se você é casado, se você tem uma família, qualquer coisa que você construir é dos dois, né? Não dá... as pessoas falavam assim, nossa, eu acho tão legal que você, quando você fala que vocês venderam, que vocês fizeram. Mas é porque eu tinha essa consciência mesmo de que era a gente. Porque se eu tava no domingo fazendo uma visita e fazendo uma venda, se eu tivesse 2 filhos solteiros, eu não ia estar lá no domingo, né? Ou então, sei lá, onde ia estar meus filhos, né? Então, acho que é muito junto, e tudo que a gente construiu na Midra foi porque a gente tava junto. Mesmo que você não participasse da empresa como você participa hoje, né? Ainda assim teria sido, né? E além de todo esse respaldo familiar e em casa e tudo, também tem o que muitas pessoas às vezes ignoram, que é o fato de troca de percepções, que muitas vezes contribui muito pro que a outra pessoa vai fazer, pra como ela vai tocar. Eu lembro, gente, quantas vezes você chegava e falava, tô pensando em fazer isso, aí mas por que você não faz tal coisa? Puta, verdade. Eu lembro a última que eu saí do G4, né, que eu falei, não, vamos mudar a sala, vamos mudar tudo. Ela só fez uma colocação, tá, mas e esse perfil do cliente e tal? Volta, não vamos mudar nada, beleza? Então, tem também muito isso, óbvio, quando o casal, ele é casado nas ideias e quando tem essa abertura pra contribuição. Mas, de qualquer forma, gente, assim, pra mim não faz o menor sentido a pessoa falar que construiu sozinha, tendo todo o respaldo que ela tem em casa. Porque é você, de fato, ignorar o porquê que você consegue fazer o que você faz. E não é nem só a gente, né? Porque... pensar o tanto que seus pais não se lascam nessa brincadeira aí, né? Quanta gente tá envolvida, de envolver, né? E, enfim, vários familiares quanto já ajudaram a gente pra gente chegar até aqui também, amigos, o próprio time, a equipe que a gente tem, né? Então, acho que não é sozinho, né? Esse negócio não conseguiríamos sozinhos, sem o respaldo dos meus pais, porque são quem ficam com os nossos filhos. Para além disso, a galera que confia na gente, porque, óbvio, a gente conseguiria construir na raça, mas não seria o que é hoje, nem na velocidade que foi feita, e nem com o prazer que foi feito. Né? E a gente, depois que a gente começou na empresa, que foi super, cara, bootstrap total, assim, do zero, chão de fábrica, né, pra começar a construir, o resultado foi muito legal. Eu sabia que daria certo, tá? Acho que uma coisa que é importante, assim, quando a gente abriu a Midra, eu lembro que eu falei algumas vezes pra você, né, amor? Eu falava, amor, se precisar eu sustento a empresa vendendo eu sozinho, eu sustento 5 anos se precisar, 6, 10, vai dar certo. Porque eu vou atender os clientes, mesmo que ela seja uma empresa de uma pessoa, em algum momento eu vou conseguir ensinar alguém a fazer a mesma coisa, né? E tal, porque a gente tinha muito realmente a prova, né? E tinha um modelo validado, não era um negócio que a gente fez na loucura também, né? Então eu tava realmente muito seguro, porque eu sabia que ela daria certo. E nós abrimos a Midra no melhor mês que nós tivemos até a história nossa, né? Até a Midra chegar de ganho. Então não foi nada dinheiro, porque a gente tinha ganhado mais de 100 mil reais no mês que a gente abriu. Foi muito pelo contrário, foi porque a gente acreditava na ideia mesmo, né? Em construir uma empresa diferente, que trouxesse uma visão diferente pro mercado, que realmente trouxesse algum diferencial, né? Que não fosse mais do mesmo, né? E tal. E nós estamos fechando agora dezembro, só pra vocês terem uma ideia, né? Passar uns números e pra gente falar de futuro. A gente tá fechando dezembro com quase aí 90 milhões de reais em vendas em 9 meses. Então, se eu for pegar no ano, né, o histórico dos nossos executivos, meu e tal, passa de 110 milhões. Mas se eu pegar, né, nos 9 meses que a gente tem aí de empresa, 90 milhões de reais em vendas, quase 1.300.000 reais pago em comissão. Então, isso é muito legal, né? A gente gerou
como empresa, mais de R$1 milhão pra, cara, alimentar famílias, pras pessoas, pra gente, pras pessoas que a gente gosta, que trabalham com a gente, né, e tal. Então é um resultado realmente muito expressivo, e isso porque a gente ainda tá crescendo muito pra dentro. Né? Acho que esse podcast é um exemplo disso. A gente começou isso agora, né? Então, a Midra, ela tem potencial pra crescer pra um monte de lado, né? Diferente. Então, acho que pra gente ir pros finalmente, eu queria te perguntar, assim, um pouco do que você vê hoje na Midra, do que você tá vendo agora, né, das mudanças que a gente tá fazendo, as melhorias e tal. E um pouquinho também de futuro. Tipo, o que você vê pra 2024, o que você espera da gente, enfim. Antes de falar isso, eu acho legal a gente frisar o quanto é importante pra gente hoje ver a gente conseguindo transbordar na vida das pessoas a mudança que a gente teve financeiramente. Sim. Porque do mesmo jeito que eu falei que pra gente foi, assim, uma bênção a antiga empresa, eu vejo isso acontecendo hoje com outras pessoas. A gente fez a nossa confraternização anual agora, semana passada. E eu lembro de um casal que veio falar comigo, e a mulher desse rapaz, Camila Emiliano, veio falar comigo e me emocionou muito, porque ela falou assim: obrigada por acreditar na gente, obrigada por confiar no nosso trabalho e por tudo que vocês estão fazendo. Cara, aquilo mexeu tanto comigo, porque assim, a gente só queria R$5.000 pra conseguir voltar a ter um pouquinho de dignidade. Pagar nossas contas. E olha a proporção que isso tomou, graças a Deus, graças a muito trabalho. E por estar com as pessoas certas também, né? Sim. Então, isso pra gente é muito, muito grandioso demais, assim, principalmente pelo tempo de empresa que a gente tem. Esse número de R$1.300.000 pagos em comissão, pra gente, não é assim, a empresa tá pagando muito bem. Não é isso, é uma transformação realmente na vida das pessoas que compraram essa ideia com a gente. Sim. Isso pra gente é muito importante. O que eu vejo na Midra hoje? Eu vou falar o que eu vi. Eu vi um cara saindo, acelerando, e um monte de gente tendo que ir remendando as coisas atrás. Um monte de gente, eu e outras pessoas. Né? Um cara. E de novo eu friso, que bom que você tem esse perfil. Acho que eu já critiquei tanto isso que eu vou ter que falar pelos próximos anos o quanto eu gosto que hoje você tenha isso. Porque hoje eu vejo a importância que tem e quantos frutos a gente colhe disso. Enfim, a partir daí, eu vejo hoje a empresa buscando melhorar os processos internamente para poder proporcionar, e aí sim, falando um pouco de futuro, qual que é o nosso objetivo hoje? Estruturar a empresa internamente, oferecer a melhor qualidade de apoio em todos os sentidos de desenvolvimento pessoal, em relação a processos também para o nosso time, para quem faz parte ali com a gente do dia a dia, para que isso transborde na vida do nosso cliente da melhor forma. Então, realmente investir em capacitação, investir nesses profissionais, atrair profissionais melhores também, melhores do que nós, inclusive, para que a empresa seja esse tipo de empresa, seja visada dessa forma, seja vista como uma empresa grande, e também proporcionar para o cliente a melhor experiência, sabendo que tem pessoas que olham para dentro, para tudo isso que está sendo feito internamente, porque a gente não olha só, como você falou agora há pouco, venda por venda. Não é só, vende aí, depois a gente vê. Não, eu quero oferecer para esse cliente a melhor experiência, a começar pelo tratamento, como eu faço com os meus executivos. Porque eu forneço para ele de preparo diário. Então, eu acho que é isso. Hoje, o nosso maior desafio é realmente transformar a Midra num exemplo de empresa internamente falando, para que isso resplandeça, para que isso reflita no nosso externo. Animal, muito boa essa visão de futuro. Eu confirmo, viu? É exatamente isso que faremos. Para 2024 a gente tem muita coisa legal que a gente vai fazer. Muita coisa legal. E pros executivos, pros clientes, cara, pra todo mundo que gosta de mercado imobiliário, gosta de empreender, gosta de aprender, gosta de se desenvolver. Tem um monte de projeto legal pra 2024, né, amor? É isso. Pra finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal, né? Deixa suas redes sociais e deixa uma mensagem pro pessoal aí final dessa história toda da Rebeca Romeira. Nossa, uma mensagem final. Bom, minhas redes sociais, @Rebeca com 2 Cs, Romeira, @Midra Investimentos, não se esqueçam, Midra com H. A mensagem final que eu posso dizer é que se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Eu sei que é clichê, cara, mas é que a gente vivencia tanto isso, a prova disso, sabe? Sem ele, nós não estaríamos aqui, sem as pessoas que a gente ama também não. Sem você, eu não estaria aqui. Eu também não. E dizer que eu sou sua maior fã, sou fã de tudo que você tem construído, de tudo que nós temos construído juntos. E dizer que tudo isso daqui, para além do que a gente já comentou hoje, é principalmente pelos nossos filhos,
que eu sei que um dia vão ver esse podcast. Fará muito mais sentido. Anthony e Júlia, vocês são a razão de tudo isso. E pra quem tá de fora, se quiser, se tiver alguma dúvida, se tiver interesse em saber como investir ou como fazer parte do nosso time, entre em contato com a gente conversa, bate um papo, toma um café. É isso aí. Isso é muito incrível, cara. Meu Deus do céu. E é linda ainda, né? Só não soube casar, coitada. Errou nessa hora aí. Gente, quero agradecer todo mundo aí. Foi muito bom. Minhas redes sociais, @GustavoNeriRocha. Não esqueça da Mida Investimentos no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais que você imaginar. Dancinhas no TikTok. Tudo que precisar, faremos. Não teremos danças no TikTok. Roses no... né? Invista com a gente! Foi um prazerzaço e até a próxima. Valeu!